Então vamos fazer o exercício 4 da nossa apostila Força Eletrostática. Então no exercício 4 ele fala assim, ó, um grupo de alunos em uma aula de laboratório eletriza um canudo de refrigerante por atrito. Com um lenço de papel, em seguida, com o canudo, eles eletrizam uma pequena esfera condutora de massa 9 gramas, inicialmente neutra, pendurada em um fio de seda isolante de comprimento L, preso em um ponto fixo P. No final do processo, a esfera e o canudo estão com cargas e sinais opostos. Em seguida, os alunos colocam a esfera eletrizada em contato com outra esfera, E2, idêntica à primeira, eletricamente neutra e presa na extremidade de outros fio de seda isolante, também de comprimento L, fixo no ponto P, o sistema adquire a configuração ilustrada da figura, sendo a distância equivalente a 8 centímetros. Sendo assim, para o sistema em equilíbrio nessa configuração final, determine o módulo de força elétrica F entre as duas esferas, E1 e E2. O módulo de tensão em um dos fios isolantes. O módulo da carga Q2 da esfera E2. Também podemos adotar o que? Para a situação descrita, utilize cosseno de θ igual a 1, seno de θ igual a 0,1. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Força elétrica entre duas grandezas uniformes, pontiformes, Q1 e Q2, distantes, R uma de outra. Então, F é igual a Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado. A carga eletrostática 9 vezes 10 a menos vezes 10 a nona. Carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a massa dos fios, ignore. Então nós sabemos o que, nesse caso aí, que para ele eletrizar o E2, foi feito um contato entre E1 e E2, ok? Então nós temos que convencionar o contato, né, entre as esferas. Então nós temos que considerar as duas esferas em contato, certo? E depois, tendo contato, nós vamos ter que separá-las, né? Devido à repulsão entre elas. Porque como a carga tem os sinais iguais, então elas vão se repelir. Então, considero as duas cargas agrupadas, né, em contato, e depois eu tenho que considerar essas duas cargas como repulsão. Então vamos fazer esse exercício. Então, tendo contato das cargas, o que acontece? Eu vou ter E1 e E2, certo? Tenho meu ponto P e tenho minha distância L.
aqui Q1 é igual a Q2, né? Que eu tenho contato entre elas. Agora eu vou considerar quem? Quando elas tiveram o contato, no segundo momento, o que aconteceu? Elas se repeliram, né? Então eu tenho I1, onde eu tenho a força que vai atuar, e tem a força que também vai atuar em E2. Tenho o meu ponto P, a minha distância L. E quando eu faço isso, quando elas se repelem, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma abertura aqui qualquer, né? Nós vamos ter uma abertura qualquer aqui, ao qual nós não sabemos o valor desse ângulo. Mas o que dá para nós fazermos aqui? Dividir esse ângulo ao meio, né? Então, para nós dividirmos esse ângulo ao meio. Então, eu vou falar que esse ângulo é um ângulo θ. E aqui também é um outro ângulo θ. Então, ângulo θ e ângulo θ. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter essa força F, que vai ser a força elétrica de repulsão, né? A partir do momento que elas se encostaram, que elas tiveram contato e as cargas são idênticas, elas vão se repelir, né? Então nós temos a força elétrica de repulsão. Nós temos a força elétrica de repulsão. Esse ponto P, nós temos o valor do ponto P que é fixo, né? Só que é o seguinte, ele vai exercer uma força para baixo, que essa força é a força peso. Aqui também ele vai exercer uma força para baixo, que vai ser a força peso. Então, nós temos essa outra força, a força peso. E o que mais que nós temos? Nós temos a tração, né? Como ela está no ponto fixo lá, então nós vamos ter essa tração aqui, ó. Tá? Essa tração tem o ponto fixo lá, então nós teremos uma tração aqui também. Onde o nosso T é a nossa força de tração. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Aqui nós temos uma distância qualquer, né? Uma distância D entre elas. Então, o que nós temos aqui, ó? O que nós vamos ter? Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, então eu vou pegar esse triângulo, certo? Para eu relacionar quem? O meu ângulo. Então, posso pegar, vou pegar as condições que eu tenho do triângulo aí.
Então vamos lá, nós vamos fazer isso para facilitar a nossa vida. Construir. Vou pegar aqui, ó. Faço uma projeção, certo? Tenho um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho minha tração. E aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho minha força-peso, certo? E essa medida, quem que é essa medida? Vai ser essa força aqui, ó. Ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou transportar ela aqui para baixo. Vou transportar ela aqui para baixo. Então, nós temos aí o que vai acontecer? O meu ângulo θ, ó, ele vai ficar aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele vai ficar aqui, ó. O ângulo θ, que vai ser esse ângulo aqui, ó. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a tração, que vai sair desse ponto para cima. Então, desse ponto para cima, eu tenho a minha tração. Aqui eu tenho minha força. E para baixo eu tenho meu peso. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Então eu tenho um triângulo retângulo, que eu preciso relacionar esse ângulo aqui, certo? Então, aqui eu tenho minha força-peso, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos relacionar esse ângulo aqui, ó, utilizando a força e o peso. Então, nós sabemos o que? Quando eu tenho um triângulo retângulo, os segmentos que formam o ângulo, aqui é o ângulo de 90 graus, e os segmentos que formam o ângulo de 90 graus é conhecido como cateto, certo? Conhecido como cateto. Aí, se eu tenho um ângulo qualquer aqui, ó, que é o que eu vou relacionar, que é o ângulo θ, eu preciso relacionar esses catetos. Em relação a esse ângulo, esse cateto ele está na frente. Se ele está na frente, ele é cateto oposto. E esse segmento aqui está ao lado. Se ele está ao lado, é cateto adjacente. Ok? Então, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto com cateto adjacente varia com qual relação trigonométrica? Seno, cosseno, tangente. Aí eu tenho que verificar. Eu sei que o seno é cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, se eu quero relacionar a minha força com o meu peso, qual das relações eu uso? Eu vou usar o cateto oposto, né, o que está na frente aqui, é o cateto oposto, em relação ao cateto adjacente. Então, o cateto oposto em relação ao cateto adjacente é tangente. Então, eu vou aplicar a tangente aqui para eu estar relacionando aí. Então, tangente. Que ângulo? Do ângulo θ. É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, minha tangente de θ é o cateto oposto. O cateto oposto, quem que é? É a força F. Ok? E quem que é o cateto adjacente? Está ao lado, é o P. Então, é a força dividido pelo peso. Então, multiplicando em cruz, isso aqui vai ficar assim, ó, não tem nada aqui, é 1, né? Vai ficar 1 vezes F e P vezes tangente
de θ. Então, o peso vezes a tangente de θ. Então, a força peso, né? Então, uma vezes F é F, igual ao peso vezes a tangente de θ. E o peso, nós sabemos o quê? Que o peso é a massa vezes gravidade, tá? Então, minha força, peso, é massa vezes gravidade. Então, nós vamos fazer a substituição aqui, ó. Massa vezes gravidade é igual a tangente de θ. Ok? Só que é o seguinte, aqui eu tenho tangente de θ. O exercício, ele não forneceu tangente de θ para nós. O que ele forneceu? Ele forneceu cosseno e seno. Só que eu sei nas minhas relações que a tangente, o que é a tangente? É seno sobre cosseno. Então, eu faço a substituição da tangente por seno sobre cosseno. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para cima. Então, minha força vai ser a massa vezes a gravidade vezes seno de θ sobre cosseno de θ. Agora nós vamos substituir os valores. Massa. A massa ele forneceu para nós, que é equivalente a 9 gramas. Então a massa, ele nos forneceu lá, ó, uma pequena esfera condutora de massa 9 gramas, tá? Ele forneceu para nós 9 gramas. Só que para eu jogar na fórmula aí, eu não posso jogar em gramas, né? Eu tenho que transformar essa grama em quilo. Para eu transformar em quilo, eu vou pegar isso aqui e vou dividir por quantos? Por 1000, tá? Dividir por 1000. Então vai ficar assim, ó, 9 vezes 10 elevado ao cubo, 9 vezes 10 elevado a menos 3. Ok? Então a minha massa é 9 vezes 10 a menos 3. Então eu tenho grama, transformo para quilo. Tá? Aí eu posso fazer a substituição. Então massa é o quê? 9 vezes 10 a menos 3 vezes a gravidade. O meu G aqui, ó, ele nos deu equivalente a 10. Então nós vamos substituir o 10 aqui no lugar do G. E o seno de θ ele também nos forneceu 0,1. Então eu faço a substituição do 0,1 dividido pelo cosseno. O cosseno é 1. Né? 0,1 dividido por 1 dá 0,1. Então isso daqui vai ficar. Eu só preciso resolver minhas potências, né? Eu tenho isso aqui, ó. 10 elevado a menos 3 vezes 10, não tem nada, é 1, vezes quem? Esse 0,1 aqui, ó. O 0,1 é a mesma coisa que 1/10. Então pega esse 10 e eleva para cima, fica negativo. Vai ficar 10 elevado a menos 1. Ok? Aí quando eu somar, quando eu for agrupar essas três parcelas aqui, ó, o que vai acontecer? Quando eu somar 10 elevado a menos 1 mais 10 elevado a 1 mais 10 elevado a menos 1, isso daqui vai cancelar. Vai ficar só o 10 elevado a menos 3. Ok? Então, na verdade, isso daqui vai ficar 9
vezes 10 a menos 3. Certo? Força, né? Força em Newton. Então, encontrei a minha força aí. Aí, o que que ele fala? Ele pede para nós calcularmos o módulo de tensão, né? Então, essa aqui foi a letra A. Vamos para a letra B. Letra B. Então, na letra B, nós vamos pegar lá o triângulo que nós tínhamos. Então, nós vamos encontrar, ele pede para nós encontrarmos o módulo da tração, né? Então, tem que encontrar esse T aqui. Como que eu encontro esse T? Ele nos fornece seno e cosseno, né? Então, eu posso fazer tanto pelo seno como pelo cosseno, né? Se eu fizer pelo... Apesar que nós encontramos a nossa força F, então vamos relacionar o peso em relação à tensão. Então, o peso, ele está ao lado. Se ele está ao lado, é cateto adjacente. E a tração é hipotenusa. Certo? Cateto adjacente com hipotenusa vai variar com quem? Vai variar com o cosseno do ângulo dado, que é cateto adjacente pela hipotenusa. Então vai ficar cosseno de θ equivalente a cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? É o segmento que está ao lado, é o P. E a hipotenusa? A hipotenusa é a tração. Ok? Então a gente isola o T, né, para encontrar o T. Então vai ficar T igual ao cosseno de θ. T é igual a quem? Peso, massa vezes gravidade, né? Aceleração da gravidade, dividido por quem? Cosseno de θ. A massa, nós sabemos, nós vimos lá que é equivalente a 9 vezes 10 a menos 3, né? Porque a gente precisa dividir por 1000 para transformar em quilo. E o G nosso é equivalente a 10. O cosseno ele também nos forneceu. O cosseno é 1. Tá? O cosseno é 1. Então vai ficar 9. Tudo isso dividido por 1 vai dar o valor que está lá em cima. Então vai ficar 9 vezes 10 a menos 3 não tem nada, é 1. Menos 3 mais 1, isso aqui dá quantos? Menos 2, né? Porque eu tenho 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 1 positivo. Então vai ficar multiplicação de potências, eu pego menos 3 mais 1, então vai ficar equivalente a menos 2. Então eu encontrei a minha tração, que é equivalente a 9 vezes 10 a menos 2 Newton. Ok?
Aí no exercício 3 ele pede o módulo da carga Q2 da esfera. Então nós vamos, se ele pede o módulo da carga, então basta nós jogarmos na lei de Coulomb, né? Diferente esse negócio aqui, não salvou. Então, exercício C, nós vamos determinar o módulo da carga Q2. Da carga Q2. Da esfera Q2. Então, a nossa fórmula é força vezes K vezes o Q1 em módulo vezes o Q2 em módulo dividido pela distância ao quadrado. Essa é a nossa fórmula. Então nós vimos o que? Se eu pegar Q1 que é igual a Q2, isso aqui vai ser igual aqui, certo? Uma carga só. Então, se o Q1 é igual a Q2, aqui eu vou substituir por Q, aqui eu vou substituir por Q, certo? Q vezes Q daqui ao quadrado. Então eu já posso fazer direto na minha fórmula, K vezes quem? O Q quadrado dividido pela distância ao quadrado. Ok? Como ele quer que nós encontramos a carga, né? Então, eu vou isolar a carga. Para eu isolar a carga, eu vou pegar esse D, vou passar multiplicando lá em cima. A vezes D quadrado, o que eu fiz? Não tem nada aqui, é 1, então passo isso aqui multiplicando, né? Como se estivesse multiplicando em cruz. Agora, aqui, e não D. Aqui. Agora, passo o K dividindo, né? Isolo o Q quadrado. Então, como que vai ficar a minha situação? Vai ficar assim, ó. Q quadrado é igual a D elevado ao quadrado vezes F dividido por K. Então, vamos pegar o que nós temos. O meu D, a distância D, é equivalente a quantos? Ele nos forneceu 8 centímetros, tá? Então, se D é 8 centímetros, para transformar em metro, basta eu dividir por 100, né? Divido por 100 eu vou ter metros. Só que 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, vai ficar 8 vezes 10 é menos 2. Né? Faço o inverso. Estou trabalhando em notação científica, então convém eu fazer essa transformação. Ok? A força a gente encontrou, né? A gente já encontrou a nossa força. Anteriormente, a nossa força tinha dado o 9, né?
vezes 10 a menos 3. Nós tínhamos encontrado no exercício anterior. O K é nossa constante eletrostática, que ele também nos forneceu, tá? Se ele não fornecer, sempre vai ser esse valor de K, que é igual a 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. Então agora a gente faz a substituição e faz os cálculos. K ao quadrado é igual a D eleva ao quadrado. Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 2 e eleva ao quadrado. A minha força, 9 vezes 10 a menos 3, dividido por K. O K nós também temos, 9 vezes 10 a nona. Ok? Esse 8 vezes 10 ao... Como que vai ficar? Vai ficar 8 ao quadrado vezes 10 menos 2 e eleva ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Aqui é potência de potência. Potência de potência, 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 64 vezes 10 a menos 4. Então, aqui ao quadrado é 64 vezes 10 a menos 4 vezes quem? 9 vezes 10 ao cubo. Dividido por 9 vezes 10 a menos 9. Aqui é o seguinte, ó. 9 não vai interferir, né? 9 e 9,0 não vai interferir, mas vamos deixar igual a gente estava fazendo. 9. Esse 9 aqui, ó, eu posso simplificar com ele, ó. Aqui vai dar 1, tá? Aqui vai dar 1. Tudo bem? Então, o que que acontece? Aí vai sobrar assim para mim, ó. Vai ficar 10 a menos 4 vezes 10 ao cubo, dividido por 10 a menos 9. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar menos 4 mais 3, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 1, dividido por 10 elevado a menos 9. Conserva a primeira, é uma divisão, então subtrai, então vai ficar menos 9. Toma cuidado nisso, porque então vai ficar menos 1 mais 10. Então vai ficar 10 elevado a nona potência positiva. Ok? Então vamos lá. Vamos ter que voltar aqui, ó. Por quê? Já descobri um erro aqui. Esse 3 aqui, ele é negativo. Coloquei ele positivo. Então aqui é negativo, ok? Então vai ficar 10 elevado a menos 7, dividido por 10 elevado a menos 9. Ok? 10 elevado a menos 7, dividido por 10 a nona. Deixa eu ver se está tudo certo agora. 2 vezes 2, 4. Ok. Menos 3. Menos 4, menos 7. Menos 7, menos com menos dá mais. 10 elevado ao quadrado. Outra coisa que eu fiz errado de novo. O nosso K é 10 a nona positivo. Eu estou colocando negativo aqui. Não sei de onde eu tirei isso aqui. Então aqui é positivo, não é negativo.
é positivo, por isso tem que ter muito cuidado nessa hora, porque é um sinalzinho, a gente erra tudo. Beleza, agora vai dar certo. Então, na verdade, vai ficar menos com mais, vai dar menos aqui, tá? Agora, beleza. Então, vai dar menos 16. Agora está correto, tá? Mas por que menos 16? Porque é 10 menos 7. Menos, né, o 9. Esse menos é por causa da divisão. Então, menos é menos mais 9. Então, vai ficar menos 9. Ok, agora está correto. Então, vai ficar 64 vezes 10 elevado a quantos? Menos 16. Aí, eu tenho que tirar esse 2 e jogar do outro lado, o inverso da potenciação, quem que é? É a radiciação. Então, ele vem aqui, 64 vezes 10 elevado a menos 16. Raiz quadrada de 64 é 8. 10 a menos 6 a menos 16, como que eu extraio isso daqui, ó? Como se eu fizesse isso aqui, ó. 10 elevado a menos 8 elevado ao quadrado, né? Por que ao quadrado? Porque a potência, meu índice aqui é 2. Então, quando eu multiplico esse 2 vezes 8, 2 vezes 8 dá 16. Eu volto aqui, ó, tá? Então, o que que eu fiz? Eu tenho que desmembrar ele, colocar dentro da raiz, né? Por quê? Eu vou simplificar esse índice aqui, ó, com esse 2. Então, quem que vai sair da raiz? Vai sair o 10 elevado a menos 8. Por isso que, nesse caso, a minha carga é equivalente a 8 vezes 10 a menos 8, né? Na verdade, tem que colocar 8,0, que ele sempre trabalha com uma casa decimal. 8,0 vezes 10. A gente está trabalhando com notação científica, né? Vezes 10 a menos 8. Ok? O que? Coulomb. Tudo bem? Então, um exercício bem extenso, sendo que nós temos que tomar cuidado com as potências. É o que judia nesse exercício são as potências. Então a gente tem que tomar cuidado com os passo a passo. Porque é muito detalhe, né? Então envolve o conceito de potência, de multiplicação de potências, de divisão de potência. Então a gente tem que tomar cuidado nesse aspecto aí.